Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 23. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Espírito. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, pois quais o pequeno mosquito mais engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós exteriormente, pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabais, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda a certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Irmãos, aqui, nessa passagem aqui, Jesus Cristo está falando com os doutores da lei, fariseus. Irmãos, aquelas pessoas que todos enxergavam como pessoas espirituais, pessoas, homens de Deus. Jesus olha para eles e Jesus não enxerga eles como homens de Deus. Jesus não enxerga eles como pessoas espirituais. Jesus olha para eles e Jesus enxerga simplesmente pessoas hipócritas. Irmãos, e Jesus, irmãos, vai censurar, vai criticar a atitude desses fariseus, desses religiosos. Hoje em dia, as pessoas têm um grande problema com crítica, As pessoas não toleram críticas, As pessoas vão dizer: não, você não pode criticar, você não pode julgar. Você tem que andar que nem um cavalo, assim, com aquele negócio nos olhos, assim, só olhando para frente. Você pode estar criticando o homem de Deus, pode estar julgando o homem de Deus. Deixa que Deus julga. Quando a palavra de Deus nos manda justamente fazer o oposto. A palavra de Deus nos manda julgar, ouvirmos cada palavra, vermos cada atitude e julgar. Porque se nós não julgarmos, nós corremos o risco de estarmos seguindo falsos mestres. E os falsos mestres, irmãos, eles estão indo para o inferno. E se nós estamos seguindo os falsos mestres que estão indo para o inferno, a gente vai para o inferno junto. Não dá para a gente ficar seguindo um falso mestre que vai para o inferno, mas a gente vai para o céu. Por isso que é importante estar atento, ouvir cada palavra, irmãos, e comparar com aquilo que a palavra de Deus diz, E Jesus, irmãos, ele vai criticar os fariseus aqui, dizendo que eles são zelosos em algumas coisas. Eles eram zelosos com o dízimo.
Eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, né? Nascia lá no quintal dele, lá uma hortelã, um endro, um cominho, nem era para dar o dízimo daquilo, né? Mas eles eram tão zelosos, eles queriam demonstrar tanto o seu zelo, a sua espiritualidade, o seu fervor, que ele ia lá, daquilo que nasceu no quintal dele, colocava num potinho e ia levar o dízimo, os 10% daquilo que nasceu lá no quintal dele. Mas ao mesmo tempo que ele era tão zeloso com essas coisas, Jesus vai acusar eles de estarem negligenciando os preceitos principais da lei, né, irmão? Jesus vai dizer que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então, o quanto não vemos hoje, irmãos, crentes zelosos com algumas coisas, né, irmão? O crente é zeloso, ele não perde culto, não falta um culto, né? Se veste corretamente, é zeloso com a liturgia do culto, né? Nada pode sair diferente, é zeloso, vai construir uma igreja, tem que ter a cor certa, tem que ter o banco certo, tem que estar tudo certo, é zeloso, mas totalmente negligente com outras coisas, né? Muitas vezes é tanto zelo para construir uma igreja, para depois colocar alguém que não prega a palavra, né, irmãos? Para colocar alguém, receba isso, receba aquilo outro. As pessoas saem do culto, não sabem nem que texto bíblico que foi lido, porque não foi pregado nada. Tanto zelo para construir igreja e pinta igreja, tanto zelo com a liturgia da igreja, é tanto zelo com os instrumentos que vão tocar na orquestra. Não, esse instrumento não pode, não, esse instrumento pode, esse não pode. Tanto zelo em algumas coisas que Deus nunca mandou, um zelo com um monte de coisa que Deus não mandou, e aquilo que é importante, aquilo que deveria ser prioridade, o que acontece? É deixado de lado, é negligenciado, né, irmãos? Então, não adianta, irmãos, nós sermos zelosos em algumas coisas e acharmos que isso compensa a nossa negligência em outras coisas. Sabe, os fariseus, eles haviam inventado um monte de coisa que Deus nunca mandou eles fazerem, né, irmãos? E eles eram extremamente zelosos com essas coisas, mas eles não tinham misericórdia pelo próximo, né, irmãos? Eles queriam simplesmente aparecer, eles queriam simplesmente consumir os recursos da viúva, queriam simplesmente serem vistos como mestres, sabe? Não havia uma sinceridade dentro dos seus corações, e é disso que Jesus está acusando eles, irmãos, de não serem sinceros em seus corações. Eles pareciam servos de Deus, pareciam crentes, pareciam fervorosos, mas aquilo não havia sinceridade dentro do coração deles. Dentro do coração deles, irmãos, eles eram pecaminosos, eles não honravam a Deus de verdade, sabe? Essa é a característica da religiosidade, irmãos. A religiosidade, irmãos, está muito preocupada simplesmente com aquilo que os outros veem. Quantas pessoas, irmãos, quantos irmãos, eles são capazes de trabalhar na construção da igreja, e eles trabalham o dia inteiro na construção da igreja cantando um hino. Não, cantando um hino, coisa linda, fala coisa maravilhosa. Trabalha na construção da igreja cantando um hino. Mas quando ele entra dentro de casa, ele vira um bicho. Ele maltrata a esposa, fala de maneira desrespeitosa com a esposa, trata, mas estava cantando um hino até agora lá, trabalhando na construção da igreja. Irmãos, o religioso, ele é capaz disso. Por quê? Porque lá ele quer passar a impressão de que é espiritual. Lá ele quer passar a impressão de que é crente. Sabe, mas dentro de casa é difícil fingir o tempo inteiro dentro de casa, né? Dentro de casa as pessoas conhecem ele como ele realmente é. Então dentro de casa ele é desrespeitoso, ele é estúpido, ele é arrogante, ele é avarento, mas para os outros não. Para os outros ele tem que passar a impressão de que é justo, é simpático, né? É alegre, feliz, canta hino, espiritual. Essa é a característica do religioso. Sabe quantas vezes, irmãos, nós já não ouvimos casos de pregadores que pregavam e depois foram descobrir que há muito tempo ele tinha uma amante. Sabe, o religioso, ele é capaz disso.
Sabe, o problema não era ele ter uma amante, o problema era simplesmente as pessoas descobrirem. Se ninguém descobrisse, não tinha problema, né? Ele só tinha que parecer crente, ele só tinha que parecer espiritual. Enquanto ninguém estava vendo, estava bom. Mas a partir do momento que alguém descobriu e viu a sujeira também do lado de fora, né? Era sujo do lado de dentro, mas a gente só enxergava do lado de fora. De repente a sujeira apareceu do lado de fora, sabe? Aí foi um problema para ele, porque agora ele perdeu o status, agora ele perdeu o reconhecimento, sabe? Então essa é a característica do religioso, e Jesus está condenando esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, né, irmãos? Jesus vai dizer: líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Jesus vai dizer para ele: vocês são insensíveis. Sabe, vocês deveriam ter sensibilidade para conseguir enxergar a condição miserável em que vocês estão. Não, irmãos, existe uma doença onde as pessoas não sentem dor, as pessoas não têm sensibilidade à dor, né? E algumas pessoas podem até achar bom não sentir dor, porque sentir dor é uma coisa horrível. Só que pelo fato dessas pessoas não sentirem dor, elas torcem um pé e não sentem dor e continuam andando com o pé torcido. Então elas muitas vezes causam uma fratura ainda maior, de repente perdem a perna e não sentem dor. Vai cozinhar, de repente se queima lá, encosta na panela quente, não sente dor e continua com o braço encostado. É por não ter sensibilidade à dor, sabemos, isso causa muitos danos à alma. E Jesus está dizendo: se nós não tivermos sensibilidade ao nosso pecado, se nós nos acharmos bom demais, se nós não conseguimos enxergar onde precisamos mudar e nos tornarmos insensíveis, nós nos tornamos religiosos. Estamos indo para a perdição, estamos indo para a condenação. Sabe, a palavra de Deus, irmãos, não temos que ouvir a palavra de Deus simplesmente como um conhecimento intelectual, né? Onde nós aprendemos, mas aquilo não toca o nosso coração, aquilo não nos move, aquilo não nos sensibiliza para que nós venhamos a despertar para honrar e glorificar Deus. Essa é a característica do religioso, irmãos. O religioso, ele está dentro da igreja, ele ouve a palavra, está falando sobre os pecados dele, e ele é totalmente insensível, tanto faz. Sabe, ele pode até estar dormindo, literalmente dormindo, ou dormindo espiritualmente, né? Ele está dentro da igreja, mas a cabeça dele está voando, está pensando em outras coisas, totalmente insensível. Sabe, não importa, você pode pegar ele pessoalmente e exortar ele sobre o pecado dele, totalmente insensível, não vai fazer diferença nenhuma. Sabe, essa é a característica da religiosidade, irmãos. Nós temos que ter sensibilidade, a palavra de Deus tem que nos tocar, a palavra de Deus tem que nos mover, a palavra de Deus tem que gerar em nós um sentimento de: meu Deus, eu preciso vencer esse pecado, meu Deus, eu preciso honrar mais a Deus, eu preciso vencer essas áreas deturpadas da minha vida. Glória a Deus. Né, irmão? Jesus está condenando eles, e Jesus vai dizer: ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas. Né? A hipocrisia é uma característica, irmãos, dos religiosos. Eles exigiam um monte de coisa dos outros exigiam um monte de coisa, mas eles eram extremamente tolerantes aos seus próprios pecados, extremamente tolerantes aos pecados dos seus familiares, né? Quantas vezes, irmãos, a gente não vê isso acontecer dentro das igrejas, né? As pessoas pecam dentro da igreja: não, você perdeu a salvação, você não vai ter liberdade nunca mais, e se você quiser congregar, você congrega, mas você não pode chamar hinos, não pode tocar, não pode fazer mais nada, está morto aí. Mas quando é o filho dele, né, quando é os parentes dele, aí não tem problema, é extremamente tolerante, a liberdade volta rapidinho, né, a alegria. Então, essa é a característica do fariseu, né? Essa é a característica do religioso. Ele é extremamente intolerante com o pecado dos outros,
mas ele é extremamente tolerante com seus próprios pecados ou com o pecado dos seus parentes. Então há uma hipocrisia. A característica bem forte é a hipocrisia. É diferente de um para outro, né? É diferente aquilo que ele demonstra daquilo que ele é realmente. E é isso que Jesus Cristo está condenando, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Né? Jesus vai dizer que eles estão preocupados em limpar o exterior do copo. Dentro do copo está sujo, mas as pessoas só conseguem ver fora do copo. Então ele está preocupado em limpar fora do copo. Ele está preocupado em parecer espiritual, né, irmãos? Ele está preocupado em parecer crente. Por isso, irmãos, é preciso tomar muito cuidado, irmãos, porque facilmente, irmãos, nós tendemos a nos tornar religiosos. Facilmente, irmãos, nós queremos passar uma impressão para as pessoas que nos veem. Mas dentro de casa, né, irmãos, aonde não é possível, onde as pessoas nos conhecem realmente, muitas vezes, irmãos, a sujeira está toda lá. Não está nem um pouco preocupado em parecer limpo de verdade, em parecer crente. E o que acontece, irmãos? O que acontece é que as pessoas podem olhar e as pessoas podem realmente achar que é um cara, servo de Deus, que é espiritual, que é zeloso, que é dedicado. Também nós podemos enganar a igreja inteira, mas não há possibilidade de nós conseguirmos enganar a Deus. Sabe, irmãos, a gente não consegue fingir para Deus. Sabe, Deus é aquele que vê fora do copo e Deus é aquele que vê dentro do copo também. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: vocês limpem dentro do copo. Depois que vocês limparem dentro do copo, aí fora do copo vai ficar limpo também. Sabe, não adianta simplesmente ficar limpando fora do copo. Não adianta simplesmente parecer crente. Não, seja crente de verdade. Glória a Deus. Se você for crente de verdade, você não precisa se preocupar em parecer crente. Glória a Deus. Se você for crente de verdade, você não precisa se preocupar em parecer espiritual. Não, aí você vai ser crente mesmo. Você se limpando por dentro, você sendo crente de verdade, você vai parecer crente por fora também. Glória a Deus. Né, irmãos? Então é esse tipo de hipocrisia que Jesus está condenando aqui. E Jesus vai dizer: mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Né, irmãos? Eles usavam dos seus cargos para arrancar dinheiro das pessoas. Eles incentivavam, eles consumiam recursos dos pobres. Né, irmãos? Os pobres passavam dificuldade, ao invés de eles serem supridos, não, eles consumiam os poucos recursos dos mais pobres. Sabe o quanto não vemos isso dentro da igreja hoje, irmãos? Quantas vezes a gente não foi no culto aonde o irmão pregou: você só tem um dinheiro do ônibus aí, só tem um dinheirinho aí, é do Senhor esse dinheirinho aí, dá para o Senhor. Aí conta um testemunho lá miraculoso de alguém que deu tudo que tinha e de repente Deus recompensou. Sabe, essa é a característica dos religiosos, irmãos. É cobiça, eles querem arrancar os recursos das pessoas. Irmãos, eles querem dinheiro. Quantas igrejas, irmãos, metas? A igreja tem uma meta, a igreja tem que arrecadar 20 mil por mês. Não, a igreja, o custo da igreja é R$500 só. Não, mas tem que arrecadar 20 mil. E a meta não pode baixar, porque se a meta baixar, vamos contar testemunhos fantásticos e a gente precisa arrancar dinheiro. As igrejas viraram uma grande empresa. Essa é a característica da religiosidade, irmãos. Pegar as coisas espirituais de Deus e transformar essas coisas num grande negócio. Né, irmãos? E Jesus vai dizer: fariseu que não enxerga, vocês não enxergam. A característica da religiosidade, irmãos, é que as pessoas não enxergam a condição que elas se encontram. Glória a Deus. E Paulo vai dizer: o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. A característica da religiosidade é que eles não enxergam, estão cegos. Limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo.
Se a gente limpar o interior, o exterior também vai ficar limpo. Glória a Deus. Né? Hoje em dia inventaram esse negócio de que a pessoa está limpa por dentro, mas está suja por fora. Santo Senhor. Né? A pessoa está se vestindo como o mundo, está falando como o mundo, mas por dentro está limpo. Né? Deus conhece o coração, no coração você está limpo. Né? Quantas vezes eu não fui em visitas em que a pessoa estava lá extremamente mundana só de olhar. Aí vinha o profeta da revelação, não, porque Deus me revela que o seu coração é limpo, que o seu coração é puro. Não, irmão, se nós limparmos dentro do copo, sabe, vai ficar limpo por fora também. Glória a Deus, Senhor. Nós temos pessoas que parecem limpas por fora e estão sujas por dentro. Isso tem. Nós temos pessoas que parecem crentes, parecem espirituais, parecem zelosos, parecem servos de Deus, mas não são. Mas nós não temos ninguém limpo por dentro e por fora parece um perdido, parece um mundano. Isso não tem. Santo Senhor. Irmãos, a igreja inventou isso, mas isso não existe. Né? E vai dizer: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundícia. Né? Você vê que Jesus não está com muita paciência, não. Glória a Deus, Senhor. Jesus não está com muita paciência, não. Jesus não está dizendo para eles assim: ó, vocês são salvos, vocês só precisam melhorar um pouquinho, só tem umas coisas para melhorar, mas vocês são salvos, não está muito ruim, só melhora algumas coisas. Não, mas Jesus está falando para eles que estão perdidos, que estão condenados, que estão indo para o inferno. Jesus não está pedindo para eles mudarem alguma coisa, Jesus está pedindo para eles mudarem tudo. Glória a Deus, Senhor. Jesus está usando as figuras de linguagem mais fortes que nós possamos imaginar. Né? Você vai no cemitério, muitas vezes você vê no cemitério, né, aquelas lápides de granito, coisa mais linda, aquelas lápides de granito. Você fala: meu Deus, para construir isso aqui deve ser mais caro que a minha casa inteira. Tudo granito, tudo coisa mais linda, maravilhosa, impressiona todos que olham, mas por dentro tem um corpo em decomposição. Sabe, por dentro é horrível. Sabe, os bichos estão lá comendo tudo lá, meu Deus, o cheiro insuportável, mas por fora é a coisa mais linda. Sabe qual que é o problema? O problema é que Deus nos vê por dentro. Glória a Deus. Deus não vê por fora, Deus não fica impressionado que nem a gente. Nossa, olha que irmão, não perde um culto. Sabe, os religiosos, irmãos, eles são capazes de não perder um culto nunca. Eles são capazes de louvar, eles são capazes de se vestir corretamente, eles fazem tudo que os crentes fazem. E por dentro, eles serem desse jeito. Não terem uma sinceridade dentro dos seus corações. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus tem que nos tocar e nós precisamos ter sensibilidade para enxergar se estamos servindo a Deus de verdade dentro do nosso coração. Né, irmãos? E Jesus vai dizer para eles que assim também sois vós exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, que construí o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos e declarais: se tivéssemos vivido na época de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Então o que os religiosos faziam? Os religiosos, eles eram capazes de ir lá no túmulo dos profetas, adornar o túmulo dos profetas e dizer: se eu tivesse vivido nessa época aqui, eu não teria matado os profetas, não. E ao mesmo tempo que eles estavam dizendo isso, eles estavam conspirando como matar Jesus Cristo. Santo Senhor. Ao mesmo tempo que eles estavam lá adornando os profetas e dizendo: ainda bem que eu sou diferente, eu não sou igual aos meus pais no passado, não. Ainda bem que eu sou um servo de Deus de verdade, que se eu estivesse lá, eu não ia deixar matar o profeta, não. Ao mesmo tempo eles estavam lá: como é que a gente faz para matar Jesus? Como é que a gente conspira aqui para prender Jesus? Como é que a gente acaba com a vida de Jesus? Então olha só a hipocrisia. Né, irmãos? Quantos crentes, irmãos, quantas vezes eu já não vi nos crentes essa hipocrisia? Sabe? O crente está andando na rua,
De repente ele encontra um outro crente, não, pai Deus, passa lá em casa, irmão, vai lá em casa, estou com saudade de você, irmão, vai lá em casa, se o irmão não foi mais lá em casa. Aí o outro fala assim, que não deu para ir, irmão, não deu para ir, mas quando Deus preparar o outro. Aí de repente, espera que o irmão não vai lá em casa não quero esse irmão lá em casa não quero não. Meu Deus do céu, esse irmão vai lá em casa, você acabou de chamar ele para ir. Você vê, a religiosidade faz esse tipo de coisa, irmãos. Por quê? Porque ele quer parecer simpático para o outro. Ele quer parecer receptivo, porque a palavra de Deus diz que é para a gente receber bem as pessoas. Então ele quer parecer, o importante é ele parecer. Mas dentro do coração dele, não, espero que não vai lá em casa não quero essa pessoa em casa não. Meu Deus, espero que não vá. Você vê, a falsidade, a hipocrisia, a religiosidade faz esse tipo de coisa. Irmãos, e Jesus vai dizer, dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida de pecado de vossos pais, cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como que vocês vão escapar do inferno? Fala para mim. Como vocês vão escapar do inferno? Limpando o copo para o lado de fora. Como? Como que vocês vão escapar do inferno simplesmente querendo parecer crente? Santo Senhor. Parecer crente. Todo mundo te enxerga como crente. Todo mundo. Você quer parecer crente, mas você sabe que no seu interior você não é crente de verdade. Você só parece crente. Como que você vai escapar do inferno? Irmãos, e é claro que essa pergunta é uma pergunta retórica. Não há como escapar do inferno desse jeito. Não há como escapar da condenação desse jeito. Por isso que Jesus Cristo está exortando eles de maneira tão severa. Por isso que a religiosidade é uma coisa tão terrível, porque muito daquilo que a gente tem dentro da nossa igreja é religiosidade. E se essa religiosidade está nos distraindo para aquilo que é mais importante, antes não tivesse nada. Santo Senhor. Irmão, se a orquestra é tão bonita e tão linda, e a liturgia do culto é tão bonita que não precisa ter palavra mais, antes não tivesse mais nada disso e só tivesse palavra. Glória a Deus, Senhor. Sim, o irmão lá nem prega a palavra, o irmão não prega nada de texto bíblico, mas a igreja é tão linda, a orquestra é tão bonita, a liturgia é tão bonita que não tem problema. Você vê, era melhor não ter nada então, e só ter a palavra. Glória a Deus. Por quê? Porque o principal está se perdendo. Irmãos, e Jesus vai dizer, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. Essa passagem, esse versículo aqui é interessante. Porque a gente pensaria que Jesus ia dizer assim, por isso eu não vou enviar mais profeta para vocês não. Por isso eu não vou enviar mais sábios e mestres para vocês, porque vocês matam os profetas, vocês matam os sábios, vocês matam. Eu não vou mais enviar exortação para vocês não. Não, Jesus fala justamente o oposto. Por isso eu vos envio profetas, sábios e mestres, e a uns assassinareis e crucificareis, e a outro açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Olha só, Deus é aquele que é glorificado no sofrimento daquele que eles enviam. Glória a Deus, Senhor. Irmão, será que nós estamos prontos a glorificar a Deus no sofrimento? Glória a Deus, Senhor. Irmão, será que no nosso sofrimento, Deus é glorificado? Porque o que nós mais vemos, irmãos, é Deus sendo desonrado no sofrimento dos crentes. O nome de Deus sendo blasfemado. Os crentes achando que merecem alguma coisa e cobrando alguma coisa de Deus. Será que Deus é glorificado no sofrimento? Deus continuaria enviando profetas a eles, para mostrar a eles que eles eram iguaizinhos aos pais deles. Irmãos, Deus continua mandando palavras de exortação para aqueles que ainda são insensíveis. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, Deus continua exortando aqueles que ainda não vão ouvir. E muitas vezes eles são exortados até o final, serão repreendidos até o final. Pregações atrás de pregações, ele dormindo, ele não dando atenção, ele pensando em outras coisas.
E ele totalmente cego, e Deus continua a exortar, Deus continua a mandar profetas, Deus continua a mandar palavras para mostrar para eles que a condenação deles é justa. Santo Senhor. Né, irmãos? Então, que a palavra de Deus possa nos tocar, irmãos, Glória a Deus. para que nós não venhamos a receber essa condenação. E ele vai dizer: e dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Sabe, se esses fariseus estivessem lá na época dos profetas, eles teriam matado os profetas. Então eles vão responder como se tivessem matado os profetas. Quantos crentes, irmãos, estão roubando, estão adulterando, e se eles tivessem mais oportunidades, eles adulterariam mais, eles roubariam mais, eles fraudariam mais, eles cometeriam mais pecados. Então, a graça de Deus é grande, mas a condenação é grande também, o juízo é grande também, não é pouca coisa não. Né, irmãos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aqueles que insistem em não dar ouvidos à palavra de Deus, o juízo, a condenação será terrível. Né, irmãos? Por isso que nós precisamos sempre olhar para nós mesmos se não estamos preocupados apenas em limpar o exterior do copo. Né, irmãos? Se estamos preocupados em limpar o interior. Meu Deus, apesar de eu parecer crente, eu estou sentindo mal dentro de mim, eu não estou sentindo que preciso honrar mais a Deus, preciso buscar mais a Deus. Né, irmãos? Será que nós estamos preocupados em limpar o interior do copo? E ele vai terminar dizendo: com toda a certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Né? O juízo, a condenação veio para aquela geração. Né? Hoje as pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer. Santo Senhor. Né, irmãos? Elas são capazes de viver no pecado a vida inteira, como se elas fossem viver uma vida eterna nessa terra. Mas a condenação vem, o juízo vem. E por isso, irmãos, é importante que passagens como essa façam com que nós venhamos a olhar dentro dos nossos corações. Né, irmãos? Como nós somos de verdade. Sabe, quando Deus olha para nós, o que Deus vê? Será que é a mesma coisa que aquilo que as outras pessoas estão vendo? Será que é o que Deus vê? Ou será que as pessoas estão vendo uma coisa, mas quando Deus nos enxerga, Deus vê outra coisa? Né, irmãos? Que Deus possa mover o nosso coração e que nós possamos ter o nosso interior movido e transformado cada dia mais. Essa é a palavra de Deus, seja louvada. Amém. Juntos, agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor.